Então vou começar o que eu estava falando, né? Como eu disse, que eu quero usar a noite de hoje, começar a noite de hoje, que é a última deste tudo, que foi um resumão de tudo que nós falou ao longo destes 8 anos, para fazer um resumo de tudo que nós falou. Olha, se tiver pergunta, fica à vontade e pode colocar, viu? Nós fez esse tudo em 2 grupos de assunto diferentes. O primeiro falou do mundo universal, das coisas do universo. E o segundo falou do mundo material, das coisas do mundo material. Mas antes de falar de todas as coisas, de qualquer coisa, material ou espiritual, nós dissemos que existem 2 verdades ou realidades no universo. A verdade absoluta e a verdade relativa. Os outros falaram que estão ouvindo. A verdade absoluta, aquela ou realidade absoluta, aquela que é real, que é verdadeira. E a verdade relativa ou realidade relativa, aquela que depois nós disse que é um reflexo da realidade real. A partir disso nós foi então estudar essa realidade real. E nós descobrimos através do livro do Espírito que no universo existe o Espírito, a matéria e Deus. E acima de tudo Deus. Ao estudar Deus, nós vimos, de acordo com Krishna, que existem 3 deuses. O Deus Ser, o Deus emanado e as emanações de Deus. E que as emanações de Deus e os deuses emanados formam o mundo relativo ou a vida material. E descobrimos uma coisa importante, que nada mais pode se saber sobre Deus, que qualquer coisa que alguém puder dizer, alguém humano puder dizer sobre Deus, é apenas verdade relativa, porque conforme está no livro do Espírito, Deus não pode ser conhecido pelo ser humano, porque lhe falta ao ser humano uma percepção para tanto. Depois fomos estudar o Espírito. E ao estudar o Espírito, descobrimos que não se pode saber como é o Espírito ou quem é o Espírito. Porque para o ser humano, o Espírito não é nada, segundo o próprio livro da verdade. E segundo o próprio Espírito da verdade. Ele diz, para vocês o Espírito não é nada. Para nós é alguma coisa. Então nós descobrimos que o Espírito existe, é alguma coisa, mas que para o ser humano é nada. E aí nós fechou este conhecimento sobre o universo. Ou seja, nada. Como conclusão do estudo das coisas universais, nós descobrimos que não dá para se saber nada sobre as coisas universais. Porque para falar de Deus nos falta ao ser humano uma percepção. E sobre o Espírito, para ele, para o humano, o Espírito é nada. Então, a única coisa que nós podemos saber é que existe um universo que é absoluto,
que é o tudo, que é o todo. Mas este universo é completamente desconhecido da mente humana. É um universo que o ser humano não tem como mensurar. Essa foi a conclusão da primeira parte. Boa noite a todos. Rafael pergunta: existem vários universos? Só existe o universo. Eu não posso nem lhe responder que só existe um universo, porque para lhe dizer que só existe um, eu estaria presumindo que existiu ou poderá existir outro. Não há, o universo não se conta em números, porque o universo é o universo, a única coisa que existe. Dimensões, então? Depende do nome que você dá à dimensão. Se você acredita em dimensão como lugares, ou cada dimensão sendo um lugar dentro do universo, não existem dimensões. O universo é único e itável. E no universo único não pode haver lugares. Agora existem sim dimensões. Foi o que nós falamos sobre as consciências com as quais o espírito vive. Que nós deu o número de 7 consciências. Cada nível consciencial deste é uma dimensão, mas não é um lugar. É uma consciência, é uma ideia, é uma imagem, é um assar. Não um lugar físico. Lugar só existe o universo. Tipos de realidades, então? Tipo de ideias de sobre realidades. A realidade só existe uma, a realidade real. As realidades relativas não existem, elas não são reais. Elas são ideias sobre o real. Então são tipos de ideias sobre a realidade, ou tipo de maias, ou tipo de ilusões. Percepções de realidades. Pode dar o nome de percepção, mas não é percepção, porque a percepção depende da capacidade de perceber. Eu não estou falando ao nível de percepção, eu estou falando ao nível mental. Existem mentes em diversas consciências. Cada consciência dessa é o que você chama de uma dimensão. E essa sua pergunta é muito interessante para o final da conversa de hoje. Prestem muita atenção nisso e, por favor, se não compreenderam, façam perguntas. Existem espíritos que vivem em consciências em nível diferente. E cada mundo consciencial destes é chamado de uma dimensão. Kael Duran, dimensão seria uma frequência na qual é percebida pelo nível evolutivo do espírito? Não estou falando em percepção. Vamos separar bem as coisas. Vamos pôr ao nível de vocês para compreender. Percepção é o que você vê com os olhos, ouve com o ouvido, prova o sabor com a língua, sela com o nariz e sente na pele. Isso é percepção. Não é um nível perceptivo. Eu estou falando de um nível mental. Ou seja, o mundo das ideias, a razão de vocês. Não é um mundo de percepções, é um mundo de razões. As razões, as lógicas, a parte racional é uma. Esqueça a percepção, porque a percepção é um dos elementos da razão. E o mais importante não é o que distingue, não é o que é percebido, mas o que é acreditado. Fala direito, filha. Acreditado. Acreditado. Como real.
A diferença entre as dimensões é a diferença entre as verdades relativas. Em cada dimensão há uma verdade relativa diferente da outra, não percepção. Mas espíritos podem habitar dimensões diferentes. Isso vai depender do nível de consciência do espírito? Não, cada espírito habita uma dimensão de uma vez. Ele pode sair de uma dimensão e entrar em outra, mas na hora que ele sair de uma e entrar em outra, ele está lá em outra, não está lá mais na uma. Não existe nenhum espírito que possa viver duas dimensões diferentes, até porque o nível consciencial das dimensões é dada pelo ego, pela consciência temporária. Então, veja, como ninguém pode viver com dois egos, nenhum espírito pode viver com dois egos ao mesmo tempo, então ninguém pode viver duas dimensões ao mesmo tempo. Eu vou lhe dar um exemplo. Eu sou eu vivo numa dimensão. Agora, quando eu venho a Joaquim, eu largo a minha dimensão e me vejo em Joaquim, e me transformo em Joaquim. Então eu não estou mais lá, eu estou aqui. Agora, quando eu saio do Joaquim e vou para lá, o Joaquim acaba. Não existe Joaquim enquanto eu não estou nesta dimensão. Como isso é possível se você diz que quando você fala aqui, você não está falando para nós egos, mas você está falando para nós espíritos? Você está entrando em outra dimensão para poder falar? Não, eu não estou entrando em outra dimensão. Eu estou mandando, não palavras, como eu sempre digo, que eu não falo com palavras, mas com sentimento. Estou mandando sentimento para outra. Eu não vou lá. Eu mando sentimento, e pelo amor, pelo sentimento, pela energia, eles recebem e ouvem o que eu estou falando. Mas eu estou aqui. É aquela história, o espírito pode estar em dois lugares ao mesmo tempo, e o espírito da verdade fala, não. É que ele se locomove tão rápido, que parece que está em dois lugares ao mesmo tempo, mas não está. Rafael, é a parte técnica da consciência que percebe uma dimensão diferente da outra. Os espíritos presos, por exemplo, à dimensão física, estão presos ao ego, por isso continuam conosco? Primeiro, vamos botar bem claro, o ego não é só o humano. Ego é simplesmente consciência. Ou seja, aquilo que cria realidades. Ego é um criador de realidades e ele existe em diversas dimensões. Porque em toda dimensão existe uma realidade sendo criada. Então isso precisa ficar bem claro, porque nós, a partir de todo o estudo que nós fez do ego, parece que eu estou dizendo que o ego é só humano, mas não é. Ego é o criador de realidades. Em qualquer lugar onde haja uma realidade, há um ego, há uma consciência. Volte à pergunta, Dave. É a parte técnica da consciência que percebe uma dimensão diferente da outra? A consciência não percebe, recebe percepção. Toda consciência recebe percepção de Deus. É Deus quem zela as ideias, as razões, seja em que consciência for. Então são consciências formadas por Deus, com verdades relativas diferentes. Só isso. E queixa percepção, não existe percepção. Anton, e como o ego passa de uma dimensão para outra? O ego não passa, o ego fica. Quem passa é o espírito. O espírito se desliga, é desligado de uma e ligado em outra. Uma vez eu disse assim, sabe como eu me preparo para vir para cá? Eu fecho os olhos e quando abro estou aqui. Deus me desliga de uma consciência, de uma dimensão, e me liga na consciência para Joaquim. Só isso. Deus ligando o espírito. Pai Joaquim é humano, pertence à programação zelal desse nível consciencial. Jean Carlin,
Quem cria as realidades não é Deus? O Senhor disse que o ego não cria nada. Foi o que eu acabei de dizer e por isso estou dizendo. Esqueçam percepção. Cada consciência é, na verdade, um conjunto de realidades que Deus dá através da consciência. Foi isso que eu acabei de dizer. Helder pergunta, todos os espíritos, mesmo aqueles que vêm em missões, vêm para fazer a reforma íntima? Não. Não. Quem vem para missão, vem em missão. Só isso. Aí por provação, durante a vida, pode ser instigado a querer fazer. Mas não tem que fazer. Armando. Pai, você traz a sua outra consciência quando se faz Joaquim? Pai, a minha esposa Valerie, que já foi dormir, pediu para saudá-lo. Não, moço. Eu não trago consciência. Acabei de dizer e responder para o moço. A consciência é criada por Deus. Então eu não tenho posse de uma consciência para levá-la para lá ou para cá. Deus me liga à consciência que Ele quiser. Deus liga. Ponham na cabeça. Só Deus é. Só Deus faz. Tudo que vocês imaginarem que vocês façam, só Deus é, só Deus faz. Ou que o Espírito faça, só Deus faz, só Deus é. Maria Teresa pergunta, então cada consciência tem a sua realidade? Cada consciência é uma realidade. Consciência não tem realidade. Consciência é a realidade. É um conjunto de realidades. Olha ao seu redor. O que você está vendo? Parede, armário, cadeira, www. Isso não, você não está vendo. Isso é a sua consciência. É o seu conscientizar-se. E essa consciência é criada por Deus. Então não existe a ideia da consciência fazer. Porque a consciência é o conjunto de realidades criadas, realidades relativas, miláveis, reflexos da realidade real. Na verdade, o espírito está neste universo que nós não sabemos como é, o que faz lá, espiritando e tendo consciências ou realidades relativas. Guiomar pergunta, nós somos robôs? Você quem é humano? Você quem é espírito? Não, o espírito não é robô, porque o espírito tem o livre-arbítrio de escolher entre o bem e o mal, ou seja, de se apegar às realidades criadas pelo ego ou não. Então ele tem uma liberdade. Ele pode agir independente de Deus. Quem seria robô? O ser humano? Para o ser humano ser um robô, falta uma coisa importantíssima. Ele existir. Sabe, alguém só pode ser um robô se antes ele for, ou uma marionete, se antes ele for uma marionete, for algo. O humano não é algo, o humano é uma consciência. É uma ideia só. Sabe, se pense num personagem de filme ou num personagem de livro. Isso que você pensou é a mesma coisa que o espírito está fazendo agora, pensando que é você. Este personagem não existe. Este personagem só pertence ao seu mundo mental. Assim como o ser humano não existe, só pertence ao mundo mental do espírito. Então, o que não existe não pode ser fantoche, robô ou de marionete de ninguém. Ricardo Cavalcante diz: a consciência é um banco de dados. Eu até já fiz, moço, essa comparação. Hoje não falia mais. Eu diria que a consciência é a
tela da televisão ou do cinema onde Deus projeta imagens. O ser humano é uma imagem projetada por Deus na consciência do espírito. Caio Duran pergunta, então por que você, Pai Joaquim? Por que não outro espírito para nos dizer essas coisas, já que Deus é quem faz os egos e as consciências daqui? Primeiro, não é o Pai Joaquim que está falando. Sou eu. Eu não sou Joaquim. Segundo, porque eu não sei. Porque essa é a minha missão. Porque eu fui incumbido disso. E o espírito não costuma muito perguntar a Deus, porque o que eu vou ganhar com isso e agora o que eu faço? Não, o espírito só fala assim: Senhor, fazei de nós instrumento de vossa vontade. E o que ele decidir, sai fazendo. Então o espírito não tem muito essa pergunta. E aliás, o espírito também não se vangolia muito do que faz, porque sabe que ele é apenas um instrumento de Deus. Rafael, o espírito tem livre-arbítrio de escolher os sentimentos diante dos atos que o personagem experimenta na vida? Moço, o espírito não pode escolher sentimentos, porque no universo uno, único e itável não existem sentimentos. No universo que é único só pode existir um sentimento, que é o amor. O espírito não escolhe entre ganância ou humildade. Ele escolhe sempre amor. Agora, ele pode colher usar esse amor em benefício próprio e não escolhe usar em benefício próprio, usar o amor em benefício próprio, mas escolhe aceitar como real aquilo que a consciência diz, usando o amor em benefício próprio, ou pode escolher não acreditar na consciência e estar unido a Deus. É só isso. O espírito não escolhe sentimentos, ele escolhe como conviver com a posição que ele está vendo no espelho, ou seja, o que a consciência está dizendo que está acontecendo. Maria Tereza, quando alguém diz que um fato acontecido está errado e o outro diz que não, como é que se faz para se chegar a um consenso? Como você fizer. Sabe por quê? Porque ninguém fala que alguém está errado e ninguém diz que eu sou certo. Tudo isso são consciências. Tudo isso são imagens criadas por Deus. E o acordo vai acontecer se tiver que acontecer. E se não tiver que acontecer, vai quebrar o pau. Ou quantas vezes você já não quis remediar tudo e acabou estagando mais ainda? Não se preocupe em fazer, se preocupe simplesmente em saber que você não pode fazer. Se houver discussão, tem lá. Se não houver, não tem lá. Caio Duran pergunta, mas não foi Deus quem fez o ego Pai Joaquim? Continuando a pergunta dele acima. Não, Deus não fez Pai Joaquim. Deus é Pai Joaquim. Assim como Deus é o caboclo sete festas, assim como Deus é o Exu Caveira, assim como Deus é o diabo. Deus é tudo, e tudo é Deus. Deus não faz as coisas, Deus é as coisas. E se ele, ao ser, resolveu dar o nome a ele de Pai Joaquim, é o nome de Pai Joaquim. Mas é Deus, tudo é Deus. Armando, pai, tenho dificuldades de entender, entre aspas, o plano físico. Pois para um que não está no dito plano físico, o tem como tão físico como os humanos. Tem a Terra. Deu para entender a pergunta? Deu, mas quem disse que ele não está no plano físico? Eu acabei de dizer, a consciência é criada
a partir de imagens, de ideias. Se ele ainda vê o plano físico como real, ele ainda está no plano físico. Se ele tivesse ultrapassado, só para usar a palavra que vocês usaram no início, se ele tivesse ultrapassado esta dimensão, ele não veria mais a Terra como Terra. Só isso. Isadora, o amor é um sentimento? Se o amor é um sentimento, a ausência de amor é o quê? Não é também sentir um algo, mesmo que nada? Primeiro, não existe um sentimento chamado amor. Existe algo universal que nós chamamos de sentimento e que chama de amor. Amor, sentimento são palavras, ou seja, são codificações da realidade humana, não são universais. Essa é a primeira coisa. Segunda coisa, no universo não pode existir um não amor, porque seria a ausência de alguma coisa. O não amor é a ausência de amor. Mas veja, no universo não existe espaço vazio, tudo está preenchido por alguma coisa. E se o universo é único, uno e itável, ele está sempre preenchido pela mesma coisa. A essa coisa você chama de amor. Você, humano, tem a ideia, a imagem e o nome amor para aquilo. Mas não é amor. Não é o amor que vocês conhecem. Então existe alguma coisa que nunca vai deixar de existir. Só isso. Isso é a única coisa que você pode compreender. Rafael comenta, tudo é emanação de Deus. Sim, tudo que você pode conceber, tudo que é relativo, é emanação do absoluto. Ou seja, é o próprio absoluto. Armando, mas a parede continua parede, mesmo que eu não veja como física. Mas claro que você não pode ver, porque a sua visão que tem lá que dá é Deus e não você vê. Ah, eu não consigo atravessar a parede. Claro, porque você não nem existe para atravessar a parede. Você, o humano, é apenas uma ideia. Então, e a parede é outra ideia. Então, atravessá-la ou não atravessá-la é uma ideia. E quem dá a ideia? Deus. Se ele der, você atravessa. Se ele não der, você não atravessa. O Rafael está me avisando que faltou a pergunta aqui da Isadora, que a tela está correndo super rápido. Vou procurar você aqui, Isadora. Achei. Isadora, Deus não pode ser a obra, tal como o pintor que pinta o quadro não é o quadro. Não concorda? Concordo, Deus não é a obra. Deus é Deus. A emanação de Deus é a obra. Agora, quando algo emana de você, ou seja, o quadro sai do pintor, o quadro vira o pintor. Quando você dá autoria a um quadro, é como se você estivesse convivendo com o pintor. Então Deus não é a obra, mas como a obra sai dele, a obra é ele. Ele não é a obra, mas a obra é ele. Maria Tereza, obrigada, Kim. Eu precisava ouvir isso hoje. Às vezes a gente querendo consertar algo, acaba piorando mais, pois o outro não enxerga o mesmo fato acontecido conforme a gente gostaria que fosse. Então, é entregar tudo para Deus resolver para nós e nos acalmarmos. Mas será que vocês ainda não acordaram para isso? É o que você acabou de falar. Quantas vezes você tentou fazer alguma coisa para ajudar e te deu mal? Quantas vezes você quis resolver os problemas? Estou falando com todos, não só com você. Você quer resolver os problemas dos outros e acaba piorando a situação. A única coisa que se pode realmente fazer nessa vida é dar tudo a Deus. É dar a Deus o que é de Deus. E a César o que é de César. Então veja, se está numa situação ruim, eu vou dar a Deus o que é de Deus. O que? Deixar ele fazer. E a César, vou viver o que eu tenho para viver sem querer mudar o que está acontecendo. Olha, só vou dizer uma coisa, por favor.
Se quem puder ficar até o final, eu tenho uma coisa importante para falar ainda hoje. Anton diz: os espíritos, emanações de Deus ou deuses, partem da dimensão superior e vão vivenciando dimensões inferiores para retornar pelo mesmo caminho, a queda e a ascensão. Ou são criados na dimensão inferior, consciência da dimensão inferior, e evoluem em direção a Deus? O universo uno, único e estável. Se o universo é uno, único e estável, e é itável, o espírito não pode se mover para baixo ou para cima. Então o espírito não vai a dimensões inferiores. As dimensões inferiores vão ao espírito. É diferente. O espírito não sai do seu lugar. Ele acha que está em outro lugar. São coisas diferentes. O espírito está no universo espilitando o tempo inteiro, enquanto vai tendo ideias de estar em realidades diferentes. PRCM 2007 diz: todos os espíritos são obra de Deus, cada um tem seu livre-arbítrio. Não existe o escuro, existe falta de luz, e assim como os espíritos. Desculpa, a falta de luz é escuro. Sabe, isso já é jogo de palavra. Não é assim. Todo espírito, primeiro, não é obra, porque Deus não constrói o espírito. Todo espírito é filho de Deus, é zelado. Fala direito, filha. Gerado. Zelado por Deus, não é construído por Deus. Essa é a primeira coisa. Segunda coisa, todo espírito é luz e vive na luz. O tempo inteiro o espírito está vivendo na luz. Agora, por acreditar nas realidades ilusórias que as consciências lhe falam, ele não vê a luz que ele é. Então a luz existe, vive o tempo inteiro, mas o espírito não tem consciência da luz que está nele, que ele é. É diferente, sabe, esta ideia, não existe curo, mas falta de luz, não existe desamor, mas não amor, isso é jogo de palavras, porque na verdade tudo é a mesma coisa. O universo é sempre um, é sempre único. Então não existe tocas. O que muda não é a realidade real, absoluta. O que vai mudando são as realidades relativas, não a realidade absoluta, porque o universo é estável. Então não pode haver mudanças. As mudanças só acontecem na consciência do espírito. Então o espírito um dia vive pensando que é homo, no outro vive pensando que é mulher, no outro vive pensando que é rico, no outro vive pensando que é pobre, mas ele está lá paladinho, quietinho, no canto dele. Caio de Juran, Pai Joaquim, na palestra passada, o senhor nos disse que na Terra existem egos terrestres e em Marte existem egos marcianos. Porém, também disse que a Terra não existe porque é maia. Logo, presumo que Marte também não existe. Então, como pode haver egos marcianos se para a nossa realidade não há vida em Marte? Então para a nossa realidade humana não existe vida em Marte, mas para o universo existe. Eu vou só lhe colocar, toque palavras. Existe uma realidade terrestre e uma realidade marciana. A realidade marciana é vivida por egos que estão preparados para servirem de tela para Deus, que há realidades, que há... Está me faltando a palavra. Que há a história marciana. E na Terra existem telas, que são egos, aonde Deus cria a ideia do ser humano, a ideia das coisas humanas. Então tudo é sempre isso, uma tela onde Deus está projetando uma realidade e o espírito está assistindo essa projeção.
seria, na verdade, o ego humano. Foi criado no ego humano o Maia da existência de um planeta chamado Marte, onde existem marcianos. Mas nós não sabemos se Marte realmente existe, e se existisse, os egos marcianos têm consciência de que há uma Terra com egos humanos. Seria isso? O que é Mate? Ilusão. Mate é um nome que o ego humano dá a uma luz que brilha no céu. Quando eu falei em egos marcianos como exemplo, foi só para lhe mostrar a vocês que existem diversos níveis de consciência, que existem diversas consciências, mas a consciência de Marte não diz que ele é marciano. Rafael, cada consciência tem uma parte técnica, por isso quem tem a consciência da Terra nada vê em Marte. Não sei se cada consciência tem uma parte técnica. Sabe, não existe técnica. É Deus. É Deus se projetando. E Deus não precisa de técnica para se projetar. Você está querendo colocar tudo isso dentro dos mecanismos humanos. E o pior erro, de culpa eu entre apa, mas a maior ilusão é você querer compreender o universo a partir de ideias terrestres, querer construir o universo a partir de ideias humanas. Você quer um grande exemplo disso? Vocês dizem que no universo existe energia. Não existe energia no universo. Ou melhor, não existe o que vocês conhecem como energia. Existe alguma coisa que foi chamada pelo Espírito da Verdade de fluido cósmico universal. Mas o fluido cósmico universal não é uma energia como é conhecida no planeta Terra. Mas como vocês querem conhecer as coisas a partir do planeta Terra, vocês dizem então que o fluido cósmico universal é uma energia, e aí querem aplicar ao fluido cósmico universal as leis que regem a energia humana. Sai uma bala funda que ninguém se entende e cada vez mais longe da verdade. Jancalim, muitos falam que a sabedoria universal ou divina está contida no espírito desde a sua criação. Isto é verdade? Sim. Anton, essa definição de espíritos quietinhos vivenciando umas historinhas lembra os ovoides descritos por André Luiz. Seria um processo semelhante? Você de novo querer entender o incompreensível. Sabe, o processo ovoide, o que é ovoide? Se não uma ideia terrestre sobre alguma coisa. Não, moço, não se perca nesses labirintos. Paulo fala isso bem claro. Não queira conhecer Deus pela razão humana, porque Deus não lhe deixa conhecê-lo pela razão humana. E quem se pede, isso também o Espírito da Verdade fala. Givia, pega o Panteísmo, no capítulo 1 do livro do Espírito. Ouça bem este recado do Espírito da Verdade, por favor. É a pergunta número 14 do Livro dos Espíritos. Deus é um ser distinto ou será, como opinam alguns, a resultante de todas as forças e de todas as inteligências do universo reunidas? Resposta. Se fosse assim, Deus não existiria, porquanto seria efeito e não causa. Ele não pode ser ao mesmo tempo uma e outra. Deus existe, disso não podeis duvidar, e é o essencial. Crede-me, não vades além. Não vos percais num labirinto, donde não lograreis sair. Isso não vos tornaria melhores, antes um pouco mais orgulhosos, pois que acreditaríeis saber, quando na realidade nada saberíeis. Só isso, moço. Tá respondido?
O espírito existe, o espírito está para lá do universo, disso não duvide. Agora, não vá além, porque você vai se perder num labirinto que não vai lhe levar a lugar algum. E além do mais, mesmo que você chegasse a algum lugar, a única coisa que resultaria disso seria você se sentir orgulhoso de ter entendido. Mas, Joaquim, eu só gostaria de lembrar aqui a você e a todos que não tem Jancalim fazendo pergunta, não tem Rafael, não tem Anton. São egos programados para fazer essa pergunta. Você não precisa se exaltar. Eu não estou me exaltando, filha. Eu só estou querendo deixar muito bem claro que não adianta ficar querendo conhecer o desconhecível. Mas isso não depende da gente, já está programado. Tá certo, como está programada a repórter. Então vocês, vamos dizer assim, dentro da programação faz a pergunta para ouvir a repórter e dizer, tá certo, eu não vou me preocupar com isso. Se disser, né? Se tiver programado para dizer. Se não, vai fazer de novo, não há problema. Falando ainda sobre planetas, Caio de Jurema pergunta, então de fato os planetas existem no plano real do espírito? Não, no plano real do espírito existe o universo. E o universo não é nada que você vê ou que você imagina que seja. Os planetas existem nas consciências que os espíritos vivem. Existe a consciência que diz que existe a Terra, a consciência que diz que existe Marte, a consciência que diz que existe Plutão. Mas é a consciência que diz, no universo não existe. Mas eu comenta, pai, é como as novelas, das 6 e das 8, que não se cruzam. Cada personagem de cada novela, entre aspas, vive suas, entre aspas, histórias. Perfeito. Sati Silva, Ferrari, Joaquim, salve. Será que não ajudaria a fazer uma analogia, metáfora, para explicar a relação entre o espírito e o ego? Por exemplo, a televisão e a imagem, o computador e o programa? Eu já fiz essa analogia, né? Já tinha dito isso. Segundo, foi o que eu acabei de dizer, o ego é só a imagem, é só a tela onde Deus projeta imagens. O ego não é nem a imagem, ele é a tela onde Deus projeta a imagem. E o espírito está sentado, tomando seu cafezinho, pitando seu cigarrinho, assistindo tudo aquilo. Se não tivesse café nem pito, não era eu, né? Armando, a nossa existência toda é só ou mais uma questão de percepção, e cada qual tem que, por si só, discernir, caso se pretenda aproximar-se de Deus. Isso acontece? Isso é válido para o espírito, não para você, ser humano. Para o ser humano, a existência não é só a percepção. Agora, para você, o humano, você é a percepção que o espírito está tendo. Então, se não tem a pergunta por Licanto, deixa só falar então da segunda parte do resumo, para nós então entrar na terceira e última. Que é praticamente tudo que nós falou respondendo as perguntas de vocês. Depois que nós foi estudar o universo e descobriu que não pode saber nada sobre o universo, nós foi estudar a vida humana e descobriu que a vida humana não existe no mundo real. Segundo o Espírito da Verdade, no universo só existe o Espírito, a matéria e, acima de tudo, Deus. Então no universo não existe o ser humano. E aí nós então diz, então o que é o humano que você acha que você é? E nós chegou a partir do Maia que quis na fala, a entender que o ser, a humanidade do ser é um reflexo dos acontecimentos espirituais dele. Mas não um reflexo, vamos dizer assim, um reflexo fiel, mas um reflexo de torcido, uma milagre. Então veja,
Quando você, humano, faz um determinado ato, fala uma determinada palavra, aquilo ali é um reflexo do espírito, de uma ação do espírito. Mas não o reflexo real, ou seja, se você levantou um baixo, é sinal que o espírito levantou um baixo. Mas um reflexo distorcido. O espírito fez alguma coisa que se refletiu dentro da consciência humana, como levantar um baixo. Isso é o ser humano, a imagem que o espírito assiste, um reflexo daquilo que o espírito está vivendo, mas não um reflexo real, um reflexo distorcido. O ser humano que está morrendo não é um reflexo da morte do espírito. Isso precisa ficar bem claro. Então foi até aí que nós chegou. Nós primeiro estudou o universo e descobriu que o universo é nada. Tudo que é absoluto não está no relativo, não aparece no relativo. E descobriu que o relativo é um reflexo do absoluto. Por isso o relativo está no absoluto. Só que o relativo é um reflexo distorcido do absoluto. Ficou claro até aqui? Se tiver mais perguntas, nós responde. Rafael, se só existe o agora, o passado e o futuro são ilusões, então não seria possível uma máquina do tempo para transportar os personagens ao passado e ao futuro? Alguns dizem que tal máquina já existe na Terra. Ir ao passado ou ir ao futuro é possível. A máquina que pode lhe levar ao passado e ao futuro existe. Chama-se consciência. Chama-se razão. Você pode ir ao passado quando quiser. Basta se lembrar do passado. O espírito está onde o seu pensamento está. Então, se o pensamento do ser humano está no passado, o espírito está no passado. Se o pensamento do humano está no futuro, o espírito está no futuro. Agora, o ser humano de corpo físico presente não pode ir no passado, porque o passado já passou, já acabou, já morreu. E o futuro? O futuro ainda não chegou. Na verdade, você me disse outro dia que a gente não tem a consciência do passado. Deus nos dá quando Ele quer dar. Concordo plenamente e acabei de dizer tudo que é criado pelo ego é feito por Deus. Agora, se Deus fizer, você pode. Fia, eu jamais pulo essa premissa, eu jamais pulo. Eu posso não falar ela todas as vezes, mas tudo que eu disser sempre acontecerá, se Deus fizer, porque tudo que você é o que Deus faz você ser. Mas, Joaquim, se tudo já está escrito, e se algumas pessoas já foram algumas vezes conhecer o seu passado, por que a gente não consegue conhecer o futuro? Grande coisa, filha. Por que você não pode ter certeza do futuro? Porque conhecer você pode. Muitas vezes você prevê o futuro, mas não tem certeza que aquela previsão acontecerá. Não é assim? Então você pode conhecer o futuro. O que você não pode é ter certeza de que aquilo que você previu vai acontecer. Não sei lhe dizer porquê. Eu diria para você que isso é vamos dizer assim, a posição que Deus faz para o teste ao espírito de alguma coisa. Para mim, seria o teste de fé. Você projeta um futuro e acredita nele ou não. E se acreditar e o espírito acreditar, o espírito não amou a Deus. Se você, humano, montar e o espírito não acreditar, também não amou a Deus.
Bruno pergunta: realidade é igual a imagens e ideias. Logo, se eu mudar as ideias e imagens, transformo o mundo / realidade? No termo material, eu concordo plenamente com você, e é isso que a psicologia explora. A psicologia, na qual você adotou, explora justamente isso, mudar a sua realidade para que você mude o mundo que você vive. Agora, tudo isso só acontecerá em você, ser humano, ser guiado por Deus. Se Deus guiar de você mudar o seu mundo mudará. Se Deus não guiar, não mudou, não mudará. Agora, se Deus guiar, não mudou, porque Deus não guia novo. Ele segue o roteiro. Então a mudança estava pré-determinada. Assim nada mudou. Jancalim: Joaquim, me desculpe, mas não consigo entender um Deus que projeta coisas para seres inexistentes vivenciarem. Coisas que também não existem, são reflexos. Para o meu nível de compreensão, é muita confusão. Qual o âmago da questão? O que é válido? O que eu sou? Qual o âmago da questão? O âmago da questão é você dizer que Deus projeta coisas inexistentes para pessoas inexistentes. Deus não projeta atos para ser humano. Deus projeta povos para o espírito. Porque a diferença é muito grande. O ato do ser humano não é um ato do ser humano. É simplesmente uma prova de um espírito. O âmago é este, é o que você está queixando. Você, neste raciocínio seu, está se centralizando no humano, enquanto que o humano é apenas uma possessão. Faz parte da possessão. Ele não faz o ato é projetado. Então Deus faz tudo isso para o espírito. E aliás, todo o universo conhecido pela razão humana ou pelas razões das consciências são guiados para isso, para provações do espírito, para auxiliar os espíritos na elevação espiritual. O espírito, não o ser humano. Esse é o âmago da questão que você está, vamos dizer assim, você, como possessão de Deus, não está percebendo. E está fixando-se no ser humano. Para que o ser humano vive? Para que o ser humano come? Para que o ser humano veste? Se o ser humano nem existe para comer ou vestir. A ideia de comer ou vestir é uma possessão que Deus cria para o espírito, como prova. Agora dá para conceber? Agora dá para entender a lógica da coisa? Jancalim: eu sou o espírito também ou só ego? Vamos separar bem claro. Você é o espírito. Mas você não é o espírito. Você, no extra-rajão, no extra-racional, além da rajão, é o espírito. Mas você, rajão, é só a projeção que o espírito está vivenciando, como se ele fosse. Então você é as duas coisas, ao mesmo tempo. Agora, na rajão, no ego, no pensamento, em tudo que vai no seu mundo interno, você é só projeção. Então vamos chegar à última parte da conversa de hoje, que é a razão dela existir. E depois nós responde a centena de perguntas que virão depois. Eu acabei de dizer para o moço, que tem um nome hindu, que toda a ação humana é criada no sentido da provação dos espíritos. Essa provação do espírito é eterna.
durante toda a existência do espírito, ele será submetido a provas. Assim como você, quando vai estudar numa escola material, a cada mês você faz uma provinha. Só que, ao fim de um determinado tempo, na escola material, você precisa fazer o que vocês chamam de prova final. Qual o objetivo de haver uma prova final? Verificar um nível de aprendizado para ver se você está apto a ir para outro nível de aprendizado. Nas provações espirituais, isso também acontece. Ao final de um determinado tempo de provações, tempo entre aspas, o espírito vai vivenciar aquilo que é chamado de prova final, ou como Cristo chama, o dia do julgamento final. O dia do julgamento é só isso. É a prova final de um espírito dentro de uma etapa de ensinamento. Se esse espírito ficar reprovado, não tiver condições de acessar este novo nível de tudo, com certeza ele vai ter que recomeçar na mesma shell, no mesmo grupo de ensinamentos. Mas se ele for aprovado, ele então passa lá para uma shell, para outra shell, ter lá um novo tipo de ensinamento. E este é o momento que vocês estão vivendo. O planeta Terra, ou seja, a posição Terra, está passando pelo momento do seu julgamento final. Todos os espíritos que estão saindo da carne estão passando por uma averiguação final, aonde será decidido se eles irão para um novo nível de estudo ou regressarão ao início deste nível de tudo, que é o que no Espiritismo foi chamado de mundo de prova e expiação, mundo de regeneração, mundo celestial, mundo feliz. Este é o momento que não acontece de uma vez só, ou seja, do dia para a noite vamos resolver tudo. Não é assim. Existe um período, e neste período, cada vez que o espírito liberta-se, vivendo na carne ou não, deixa vida acreditando que esta posição relativa é absoluta, ele passa por uma averiguação, uma averiguação de tudo que estudou ao longo do mundo de provas e expiação. E aí pode ser aprovado ou não. Neste caso, no caso específico de hoje, aquele que não for aprovado terá que viver outra posição, porque a posição teete não será mais para provas e expiações. A escola Terra não servirá mais a espíritos em provas e expiação. E aí eles terão que começar em outra posição, em outras imagens, em outras ideias, que no fundo será a mesma aprovação que ele viveu até hoje. Mas só que, apesar disso ir acontecendo paulatinamente, haverá um dia onde esse teor do que foi estudado será trazido à luz da consciência humana. É como se um professor fosse, depois de aplicar as provas,
sentar com os alunos para corrigir as provas. E este momento está cegando. Não me pergunte quando, eu não sei dizer quando. Só Deus sabe, isso eu quis te ensina, que o dia virá, mas só Deus sabe quando. O que eu quero falar para vocês não é de quando chegar, porque eu não me atrevo a dizer isso. Mas o que eu quero lembrar a vocês é que a forma ou a história como isso acontecerá já está escrita. Ela está no Apocalipse, quando fala que que Cristo descerá numa carruagem de fogo ao planeta Terra. Cristo não é um espírito. Cristo não é... Existe um espírito que vocês chamam de Cristo, mas Cristo não é um espírito, não é um ser humano. Cristo é o que João definiu, o verbo, a ação. Cristo é uma ação, um jeito de viver, não um espírito. E a ação de Cristo é o amar. Então, o amor descerá dos céus numa carruagem de fogo. O que isso quer dizer? Quem habita os céus na consciência de vocês? Aqueles que vocês chamam de extraterrestres. Seres que são espíritos, vivendo ideias mais universalistas e que descerão a Terra, ou seja, farão parte da posição humana. Vocês verão como vocês se veem, para falar de amor, para mostrar o que é amar de verdade. Mas mostrarão como? Mostrando a hipocrisia, que é o amor que vocês conhecem. Sim, o amor humano é hipócrita, porque o amor humano é fundamentado no eu. Eu amo. Então ele é egoísta. Só para completar, a FIA já está querendo pulsar, deve estar cheio de perguntas. Mas só para completar. Então eu queria justamente isso. A partir desse tudo que nós fez, do que é real ou do que não é real, e do tudo que Samoshi, unindo a Deus, dizer lixo, dizer que vocês estão perto da prova final. E nessa prova final, o que acontecerá, ou melhor, vocês estão em prova final, e no momento receberão este gabarito, receberão essas respostas, através daquilo que vocês chamam de extraterrestres. Eles estarão presentes em todo o planeta de vocês, ou seja, em todas as posições, trazendo de volta o verbo, a ação do amor, não o Cristo espírito, mas o Cristo que sempre existiu, a ação do amor universal e absoluto. Eles vêm trazer isso para os egos humanos? Eles trarão isso para o espírito, através do ego humano. Como eu falo, eu estou falando com o espírito, e na realidade ilusória parece que eu estou aqui falando palavras. Como eu disse, a realidade ilusória é apenas um reflexo do que está acontecendo com o espírito. Então eles estarão falando com espíritos, e nos reflexos parecerão que eles estão falando com os egos. Jancalim, por que Cristo falou para sermos como Ele, se Ele era só projeção também? Cristo não falou que Ele era, a projeção falou.
para ser igual a ele. Ele falou para ser igual a ele é o espírito, a ação do amor. Na possessão, você lê o ser humano falando para outro ser humano. No mundo real, no absoluto, o espírito ouviu: ame. Seja igual a mim, ponha o amor universal em prática. Mas se o espírito acredita na coisa que está acontecendo, ele sofre as dores do ego, e é aí que está o nosso teste. Acreditar em Deus e negar a ilusão projetada pelos acontecimentos, ou não. Tem um ditado do Buda muito interessante. O ser humano, ou a possessão humana, está de costa para a árvore, vendo a chomba da árvore, imaginando que a chomba é a própria árvore. É exatamente o que você falou. A possessão humana está de costa para Deus, e é por isso que Paulo diz que o homem é o inimigo de Deus. E o espírito que se liga à possessão, ou seja, vivencia a possessão como a realidade absoluta, está de costa para Deus. Está achando que está olhando para Deus. O espírito que sabe que a possessão é apenas uma ideia, apenas uma história, e que Deus está do outro lado, não no espelho, mas atrás dele, espírito, se vira de costa para o espelho. Só que a possessão do espelho não vê o espírito de costa. Rafael, sim, não se contaminar com as experiências que o personagem está vivenciando, sentindo amor diante dos atos do seu personagem e dos demais. Volto a repetir, sentindo amor é uma palavra, é uma imagem. Serve como imagem, mas não como realidade para o espírito. O que o espírito sente, você não sabe o que é. Rafael, será o mundo de quinta dimensão? Você está na primeira, já quer ir para a quinta? Não, vocês vão começar a viver a segunda consciência. Aqueles que, vamos dizer assim, passarem nesta prova, viverão o que é chamado de mundo de provas e expiação. E essa seria a segunda consciência. A quinta ainda está muito longe. Mas essa concretização poderá fortalecer os fanáticos religiosos, católicos, evangélicos, etc., que a sua religião é a boa e a certa. Poderá? Será que poderá? Ou, depois de tudo que nós falamos aqui, será fortalecida a... como ela chamou? Não sei o que dos religiosos. Será fortalecerá o fanatismo dos religiosos? Se Deus fortalecer. Então não vai fortalecer. Pode fortalecer se Deus fortalecer. Mas se Deus fortalecer, é a prova. É a hora que o espírito tem que dizer: olha, estão me dizendo para amar absolutamente, e essa possessão está dizendo que aquela religião é melhor. Eu vou virar de costa para isso. Então sim, se acontecer, e vai acontecer, porque a religiosidade é uma prova, e eu acabei, já disse aqui, a sua religiosidade é que lhe afasta da sua espiritualidade. Se a religiosidade é uma prova, isso vai acontecer como prova. Não para todos, viu? É por isso que o dia de hoje foi difícil. Teve problema no www, teve problema aqui. Foi por isso que foi difícil. Eu acabei de garantir a vocês, quem acredita em eu, acho que vai acreditar, que o dia está perto de acontecer. E como acontecerá? De que os extraterrestres virão sim, aliás já estão aqui.
mas vilão e apalexelão dentro das imagens de vocês. E para muitos isso é muito difícil. Por quê? Porque estão, como a moça disse, estão apegados no seu fanatismo religioso. E o que eu estou falando não é de espírito na carne. É espírito vivendo possessão de que está fora da carne. E que achava que deveria interromper isso para que essa notícia não fosse passada. Carlos, tudo isso aposentado por Deus, como prova para nós, para ver se nós chai, se nós singa, se nós faz alguma coisa, o espírito, né? E prova para eles. Rafael comenta, se tiver, acontecerá. Cada espírito, dependendo do seu nível, vai perceber a juízo final como deve perceber. Desculpa, a percepção será generalizada. Todos irão perceber. Agora, no mundo das ideias, cada personagem terá uma ideia diferente sobre aquilo. Giancarlo pergunta, agora que não entendi, para que tudo isso? Carruagem de fogo, etc. Se o ego não tem condição de compreender nada. Como o senhor diz, acho que eles vão perder tempo. Só um pequeno comentário, Giancarlo. Essa é a pergunta que eu sempre faço para o Joaquim. Por que uma mente ou um ser, ou seja lá o que for, tão brilhante como esse tal de Deus, não facilitou as coisas, não é? Criou todo esse emaranhado de ilusões, de vida, de universo, que a gente nem sabe se é isso mesmo. Vamos lá. Primeiro, o carruagem de fogo é figura simbólica. Você imagina para os antigos o que representaria a imagem de um disco voador, uma carruagem de fogo, porque a luz eles não conheciam, a energia elétrica. Então um disco voador que viesse com luz seria pegando fogo. Então é só imagem. Por que tudo isso? Porque essa é a forma como Deus escolheu. Se existe uma lógica para essa forma que Deus escolheu, existe. Quem conhece? Deus. É o que a filha perguntou, por que Deus criou tudo isso? Dessa forma, porque toda essa povoação, moço, eu não sei lhe dizer. Agora, se eu acredito e confio em Deus, eu vou dizer, essa é a melhor forma, porque foi a forma que Ele criou. Não me interessa saber por quê, não me interessa saber se haveria outra, tenho certeza que não haveria, porque se houvesse ele faria de outra forma. Deixa eu deixar uma coisa bem clara. Nós queremos emitir, palestrar sobre as coisas do Espírito. Não poderia ser diferente essa forma de lidar de Deus com o Espírito? Mas nós não conhecemos a realidade do Espírito para saber qual é a melhor forma para o Espírito. Nós estamos lidando como humano, com as ideias humanas, querendo entender o que é melhor para o Espírito a partir de ideias humanas. Impossível. Agora, pela fé eu digo, o que é melhor pelo Espírito é o que Deus faz. O William pergunta, estamos no fim da Kali Yuga? O que é isso, William? É o mundo de Maia. É o mundo das percepções. Estamos no final de um mundo perceptivo. Um mundo. Porque a partir do fim do você libertar-se dessa consciência que nós somos de humana, você vai começar a viver outra. Então você vai entrar num outro mundo. Isso aí é só um termo hindu para explicar o Maia, a possessão do mundo como hoje é conhecido. Rafael, vamos passar para o mundo de regeneração, então? Pode ser, né? A Terra vai. Agora, espírito por espírito, eu não sei dizer se vai ou não. Ou seja, se vai continuar na Terra, na posição nova, nas novas ideias, ou se vai para a ideia de outro planeta viver ideias velhas.
Mas eu comento, acho que Deus queria ser escritor de romance com uma carga dramática bem colorida. Eu acho que ele é muito criativo também, viu, mas... E acho que tá precisando de uma deusa para se distrair, porque faz cada coisa estranha. Ninguém me perguntou sobre o Zeta Teete. O Bruno diz o seguinte, que eles vão aparecer até 2012 em Machu Picchu, no show do Pink Floyd. Vai ser nessa data que eles vão chegar. E o Rafael comenta, 2012 é o último dia do calendário maia. Isso não tem nada a ver. A hora só Deus sabe. E a forma e o lugar só Deus sabe. Não se percam neste labirinto. Armando, Joaquim, se eu estou ligado a um ego, nesse momento só posso ter consciência do Armando. Você já disse que pelo tempo que um espírito se liga a um ego... Vamos chutar a primeira parte. Leia de novo. Vou ler de novo. Joaquim, se eu estou ligado a um ego, nesse momento só posso ter consciência do Armando. Deixa eu só deixar uma coisa muito bem clara, por isso eu pedi para ler partidinho. Se eu estou ligado a uma consciência humana, eu só posso perceber através dela. Mentira. Você, ao falar desse jeito, está se colocando como espírito. Mas o espírito tem outras consciências além da consciência humana. Então o espírito, você está tendo consciências diferentes da consciência que você, o humano, está tendo. Então veja, você colocou como você espírito e colocou como se você, como humano, fosse real. Não, o espírito está tendo outras consciências. Agora, você, o humano, não tem a consciência que o espírito está tendo. Então você não é mais espírito, é só a consciência humana. Continuando então a pergunta do Armando. Você já disse que pelo tempo que um espírito se liga a um ego, ele é aquele ego, pois só tem consciência do Armando, por exemplo. Pergunto. Só depois de desencarnar, ou seja, desligar-se do personagem, é que então o espírito virá a conhecer os resultados dos seus arbítrios entre amar universalmente ou não? Nem sempre. Nem sempre. Muitas vezes é dado através do ego ou através das outras consciências que o espírito tem a consciência do que ele, espírito, está fazendo, não do que o ego está fazendo. Nem sempre. Olha, vamos botar uma coisa bem clara. No universo 2 mais 2 não dá 4. Pode dar. No universo não existe ego fixa. Se você disse isso, então todo espírito tem consciências do que está realizando ele, espírito. Não. Alguns têm, outros não. Rafael, os espíritos que não poderão mais habitar este novo mundo da Terra serão exilados do planeta chamado Nibiru. Seria o novo planeta, né? Não sei, nome cada consciência aqui é um. Eu não tenho nome para planeta. Os nomes são da consciência. E eu tenho hoje a consciência humana, que é a consciência que vocês vivem, e a próxima consciência, que será a consciência ser espírito encarnado. É muito diferente ser humano e ser espírito encarnado. Agora o nome é que eu achei mesmo. Como diz o Espírito da Verdade, eu deixo para vocês dar o nome que é os nomes que vocês quiserem. Que não vai ser você que vai criar, é Deus. Jancalinho, obrigada pelo comentário. Eu penso isso e muito mais, só que não posso falar aqui. William, estou meio confuso. O Jesus que vai voltar é também conhecido como Kalki, o último avatar de Vishnu? Deixar bem claro. Jesus não vai voltar. Jesus já está. Jesus é um espírito
Cristo é outro. São dois espíritos completamente diferentes. Veja, você está se baseando numa cultura hindu, onde se mistura Krishna homem. Krishna deixa bem claro que ele não é homem, poseta-se como homem. Então Jesus é um personagem que foi vivido por um espírito, e Cristo é outro espírito que trabalhou mediunicamente pelo processo que vocês chamam de mediunidade, junto a esse outro espírito. O Jesus não vai voltar. O espírito que viveu o personagem Jesus já está encarnado, e há bastante tempo. Agora, quem vai voltar é o Cristo, mas não o Cristo espírito, mas o Cristo ideia, o Cristo verbo, a ação do amor. Wilson, foi falado que devemos ser benevolentes, indulgentes e perdoar o ego. As projeções de seres extraterrestres nos ajudarão nesse sentido? As projeções de seres extraterrestres mostrarão ao espírito o quanto é hipócrita o ego humano. Porque tudo que o ego humano cria é fundamentado no egoísmo. Mas ele não é hipócrita por ser mal, é porque ele tem que ser assim, porque essa é a prova do espírito. Então, ao mostrar no universo e através das realidades ilusórias, os extraterrestres estarão mostrando ao espírito: olha só, é nisso que você está se apegando. E o espírito então terá ainda a chance de dizer: mas não, eu acredito que isso é real. Então ele continuará ligado e ir lá para outro planeta. Aí o outro espírito que caía a ficha, como vocês falam: olha só, é mesmo, aquilo que eu estou pensando que é real é um egoísta, aquilo que eu estou pensando que é amor é egoísmo, aquilo que eu estou pensando que alguém me ofendeu, na verdade fui eu que me ofendi. Aí este então terá a chance de partir para um novo gênero de povos. Maria Tereza, será uma bagunça geral nas mentes desse planeta? Aliás, acho que essa bagunça geral é a espada de Cristo cortando os nossos vícios. Era isso que eu ia lhe dizer, sim, é uma bagunça geral. E a bagunça geral é a espada. Sabe, tirar todo o eixo da vida humana. Por que você não acredita nas coisas espirituais? Ah, eu acredito. Acredita não. Você está sempre preso a comprovações materiais para... Você, que eu digo todos. Preso a comprovações materiais para acreditar. Senão não acredita. E por que você acredita nisso? Porque a vida humana tem um eixo. Tem uma ciência, tem uma lógica. E eles vão quebrar tudo isso. Você sabe qual é a primeira ação que vai anteceder a chegada deles? O fim do valor das moedas. O fim do sistema econômico como hoje está. Porque a partir do momento que você tiver um saco de dinheiro e não puder comer, você vai ter que repechar nessa vida. Você, que eu digo espírito, porque tudo será possessão de Deus. Thelma pergunta se são os que começaram a aparecer em Varginha. Não, Solana do Potão, não. Serão outros. Engano de número. E não me perguntem se é aquele comandante que vocês conhecem. Também não é. Aquilo é só uma figura. Aquilo é só uma possessão. Rafael, os ETs vão criar um choque para a maioria das pessoas. Deixa eu começar de novo, Rafael, estou com um pouquinho de falta de ar. Os ETs vão criar um choque para a maioria das pessoas. Como será este dia? Eles aparecerão na TV, rádios, internet? Darão uma mensagem a todas as nações em suas línguas? Os ETs não vão criar choque. O choque será criado por Deus. Eles vêm para socar. Sim, isso sim.
a ideia da presença dos ETs, a ideia da presença dos ETs será ligada à ideia de sentir-se socado. Agora, se eles se utilizarão como falam, como Cristo disse, só Deus sabe como será. O que eu posso lhe garantir é que o choque será causado pela presença deles. Isso eu posso lhe garantir que está certo. Jancalim, os extraterrestres não existem? É mais uma projeção divina? São espíritos curtindo a missão? Exatamente. Extraterrestre só existe na posição humana. Porque no universo não existe extraterrestre, porque não existe planeta para ser extraterrestre. O Wilson pergunta, Varginha é um presidente histórico com H de história ou histórico com E? Você quer saber se existiu? Para algumas consciências existiram. Para aqueles que viram e acreditaram, existe. Na verdade nunca existiu. História com H, como você fala, não existe. Porque a história é aquilo que você acreditar que existiu. Vou dar um exemplo cástico. Pergunte aí na sala quem vocês acham que matou aquele presidente nos Estados Unidos. Você vai ter milhares de histórias, cada um dizendo que acha que foi um. Então história não existe. Existe o que você acha e chama que é história. Como começou o universo? Alguns dirão que é o Big Bang, outros dirão que é outra coisa. História é história de cada um. Não existe história universal. Olha, moço, tem gente que até hoje não acredita que o homem foi à lua. Você acredita? Então para você a história é que o homem foi, para outros não é. Maria Teresa, os mestres ascensionados seriam os extraterrestres, como por exemplo, mestre Kuthumi, Saint-Germain e outros que já estão se manifestando via canalização? Não necessariamente. O mestre ascensionado, entre eles Saint-Germain e outros, são apenas ideias para preparar determinados espíritos. Porque tem gente que nunca ouviu falar deles, então não serve para todos. São ideias, não são espíritos. Rafael complementa citando o Astar Sheran. Jancalim, o Messias que os judeus esperam até hoje também vai se manifestar para eles? O Messias é o amor. O Messias que eles esperam é aquele que vai lhe livrar do mal humano. É exatamente o amor. Bruno, a chegada extraterrestre será totalmente pacífica? Não! Eu não vim trazer a paz, eu vim trazer a espada. De pacífico não vai ter nada. Ah, você acha que você então acha que eles vão atacar vocês? Vão, moralmente. Haverá uma guerra moral. Por quê? Porque muitos egos, como povas para espíritos, vão querer provar que os extraterrestres estão errados. Ou você acha que todo mundo vai simplesmente se submeter? Você acha que a história que vive do dinheiro, da empolação da natureza, vai se submeter? Claro que não. Agora, guerra física, não, isso não. Rafael comenta, os extraterrestres dizem que o planeta Terra é uma nave. Isso eu também já respondi. A imagem que você faz é só uma imagem. Se você pensar no planeta Terra como uma dimensão dentro daquilo que nós falou do universo, ele é uma nave, sendo de terra, sólido ou qualquer coisa. Aliás, tudo que existe dentro das dimensões são naves.
são elementos através no qual você está junto dentro do universo. Só isso. Armando, quando o espírito ama universalmente, isso pode vir a transparecer na projeção que ele está ligado? De que maneira, por exemplo? Já lhe respondi isso. Jamais o ego humano saberá nada sobre o espírito. Não, se o espírito amar universalmente, o ego humano não vai saber. Não queira saber nada, ego. Você nada pode saber. Porque você não existe para saber. Você saberá, o saber, entre aspas, tudo que Deus lhe disser. Saiba isso. Deus vai dizer, saiba que o Espírito está fazendo? Não, não vai. Porque o absoluto não existe no relativo. Apesar do relativo estar no absoluto. Caldiran pergunta, o planeta Terra é o ego de um espírito? Olha, a FIA uma vez fez uma imagem muito interessante. Ela pensou no universo conhecido materialmente, como o corpo de Deus, aonde cada planeta seria um órgão, e cada pessoa uma célula deste órgão. Se você quiser fazer essa figura, ela não é tão fora de uma ideia assim, se nós pensar que tudo que existe é projeção de Deus. Maria Tereza, Kim, você nos diz que Jesus já está encarnado. Podemos saber em que país ele está encarnado? Aqui. Ele não é mais Jesus. Sabe, você hoje é uma mulher. Você já viveu cheiteira de carnação. Você foi sempre a mesma mulher? Não. Então o Jesus encarnado não é mais o Jesus, é o espírito. Jesus foi o personagem daquela história. Acabou quando acabou aquela história. Jesus morreu na cruz. O espírito viveu eternamente. Mas o personagem morre, acaba. Ela quer saber se o novo personagem do espírito que viveu o personagem Jesus está tendo a ilusão de que está encarnado em que país? Eu não posso lhe dizer porque eu não faço fofoca dos outros. A única coisa que eu posso lhe dizer é que ele tem notícia de que foi. Mas como na posição desse personagem atual não há, vamos dizer assim, a busca da soberba, olha, eu fui o Cristo, eu fui o Jesus, isso não está, não vamos dizer assim, não está acontecendo. Jancalim, a percepção do espírito com relação às ilusões deste mundo ficará evidente para ele com a presença dos extraterrestres? Antes de eu responder essa pergunta, você vai ler. Deixa eu só dizer uma coisa. Se alguém quiser sair procurando uma pessoa santa em algum país para dizer, olha, então aquele é o Jesus, e queixam. A santidade de Jesus fez parte daquele personagem. Não é do espírito. Como quis na China, não se reconhece o espírito, a índole do espírito, vamos falar assim, pelo personagem que ele vive. Um dia me perguntaram, Joaquim, dá para saber que as outras encarnações de Chico de Assis? Eu disse, para quê? Para você não acreditar em eu? Porque se eu lhe disser que o espírito que viveu o personagem Chico de Assis já encarnou como um bandido e matou gente, você não vai acreditar. Porque você acha que o personagem é o espírito. Ou seja, se o personagem é bonzinho, o espírito é bonzinho.
Não, o que o Jesus que está encarnado pode ser o Barrabás hoje. Ele enche a pergunta, por favor, filho. Não é, mas pode ser. Poderia ser, né? A percepção do espírito com relação às ilusões deste mundo, essa eu já fiz. Ficará evidente para ele com a presença dos extraterrestres? Para alguns fica lá, para outros não. Essa é a prova. Helder, alguns dizem que irá encarnar em Portugal como mulher este ano. Você está falando de Jesus, né, Helder? Vamos dizer assim, dizer qualquer um pode dizer o que quiser, porque afinal de contas a boca foi feita para falar. Não, moço, não acredite nessas coisas. A ola e o zeito só Deus sabe lá. Saiba apenas que ele já está, não vai começar agora. E olha, obrigado por você estar aqui até agora, né? Porque aí onde você mora é bem tarde já, né? Wilson pergunta: a base das palestras é o desapego à vida humana. Com a vinda dos ETs, será mais um elemento para testar nosso desapego à materialidade? Perfeito. Agora deixa eu só lhe dizer uma coisa, moço. 5 ou 6 anos atrás, por aí, nós fez um manifesto no qual nós decalava assim: o nosso inimigo, nós somos o exército, dizia assim, nós somos o exército da Malia. Viemos à Terra para combater em nome da Malia. E o nosso inimigo está bem claro. É o ser humano, a humanidade que o espírito vive durante aquilo que se chama encarnação. Sim, o ser humano é o inimigo de Deus, é o nosso inimigo. As palestras que eu fiz todas até hoje, desde a primeira, sempre foi conclamando aos espíritos a compreender que o ser humano é o inimigo de Deus e que por isso ele não deve se apegar a essa humanidade que ele está vendo projetada no espelho e que ele está se apegando achando que é real, que é ele. Jacalim, por que essa revelação espiritual não pode ser realizada aqui e agora pelo mérito do próprio espírito? Ele precisa de muletas para acordar? Não entendi. Qual é a muleta que você está falando? Você diz o despertar? Você fala do despertar espiritual? Se o despertar espiritual não pode acontecer no aqui e agora, é isso que você está falando? Sobre os extraterrestres. Porque é preciso a presença, mesmo que ilusória, do extraterrestre na vida material para o despertar do espírito? Porque é a última prova. Esta foi a última prova que Deus, esta será a última prova que Deus vai criar. Será a aprovação final. Porque aqueles que, apesar vamos dizer assim, da revolução moral que na ilusão vi lá acompanhando a percepção dos extraterrestres, aquele que continuar apegado a essa ideia não passou na prova final, no juízo final, na última prova. Rafael, após a chegada dos ETs, vamos recuperar nossa consciência espiritual? Algo vai mudar em nossas consciências, como uma expansão fantástica? Em alguns acontecerá. Naqueles que disserem, meu Deus, é mesmo, olha só, por que eu estou de costa para Deus olhando essa porcaria dessa vida? E vir lá de frente para Deus, no espírito. Para estes, haverá uma expansão de consciência. Não, mentira, não tem expansão de consciência. Haverá uma toca de consciência. Ele não terá mais à sua frente a imagem humana, mas sim a imagem espírito na carne, que é a nova consciência. William pergunta, e sobre este exército de Maria, qual é o papel dele nesta fase?
tá esses ensinamentos que eu estou falando. Não é só eu, não é só nós que é o exército da Maria. Não sou só eu que estou falando do despossuir necessário para poder despossuir o personagem para viver Deus. Todos esses espíritos que estão trazendo mensagem nesse sentido, e a moça falou aí dos mestres ascensionados, que em resumo é a mesma coisa que eu estou dizendo, com outras técnicas, com outras palavras, com outras ideias, estão trabalhando para a Maria, porque ela é a senhora da regeneração. Jacqueline pergunta, quem não passar na prova será desintegrado? Não! Quem não passar na prova continuará olhando o mesmo reflexo no espelho, ou seja, a mesma ideia, humanidade. Não mais estiver lá com perna, com baixo, porque o novo ser humano no novo planeta não terá esse desenho. O novo mundo é acático. Isso só para vocês terem uma ideia, porque não é. Mas será num outro elemento, numa outra ideia, numa outra percepção. Mas ele continuará se vendo com os valores humanos, não com os novos valores. Não terá, só para botar em palavra de vocês, como o moço diz, essa expansão de consciência. Rafael, existem ETs encarnados na Terra para ajudar os humanos nesta transição planetária? O que acabou de falar é um personagem vivido por um espírito que não nasceu no planeta Terra, não começou o seu processo de evolução na Terra. Extraterrestres são só espíritos que se desenvolveram e ideias humanas em outro planeta, em outra ideia de planeta. Só isso. Existem milhares de espíritos hoje encarnados que não começaram o seu processo de elevação na Terra. Agora, muitos ainda estão fazendo provas de expiações, muitos estão por missão. Claudirã, depois da última prova, como acontecerá a grande mudança dos espíritos e do nosso planeta? Não sei, este livro ainda está, essa história ainda está selada por Deus. Só Deus sabe. Maria Tereza, Joaquim, vocês que fazem parte do Batalhão de Maria são extraterrestres? Eu diria que nós não começou nosso processo de evolução no planeta Terra. Eu até há algum tempo falei no nome de um outro planeta, o planeta do Sol Poento, aonde nós teria feito, que eu digo teria feito este trabalho de reforma íntima, de passar pelo mundo pelas ideias humanas. Então sim, se você quer colocar sim, se não sou terrestre. Mas não sou terrestre, eu espírito. O Joaquim é. Na verdade, o nosso entendimento é que todos os espíritos são espíritos iguais, com a diferença de que alguns tiveram a ilusão de ter tido uma vida de provas e expiações em um determinado planeta. Outros tiveram a ilusão de ter essa vida de provas e expiações em outro planeta. Então, por isso nós chamamos de extraterrestres. O Joaquim, por exemplo, acabou de dizer que quando ele viveu a fase de provas e expiações, não foi no planeta Terra, era outro planeta que era um planeta de provas e expiações. Por isso que ele se diz extraterrestre, assim como talvez a maioria de nós. Isso eu ia até usar como exemplo a pena branca que está aí, o gordo. Lá conversei com eles, eles sabem disso. A FIA e tantos outros. O Wilson pergunta, o exército de Maria está relacionado àquela passagem da Bíblia onde menciona que a palavra de Deus será espalhada em toda a terra para todos os povos? Essa é a ideia, a palavra de Deus, não a palavra do Cristo, a palavra do Buda, a palavra do Krishna. Um só rebanho para um só pastor. Por isso, nós pega o ensinamento de todos os mestres
e como está escrito também no nosso Manifesto 1, tem o objetivo não de fundar uma nova religião, mas de devolver a batuta ao verdadeiro regente que é Deus. As ilusões humanas não acreditam que Deus é o regente desta orquestra. Acha que cada um está tocando sozinho. Armando, pode um espírito que já está fortalecido nas suas ganâncias, ou seja, aquele que não tem mais problema com apegos, vir a animar um personagem ganancioso? Sim! Checha for michão ou checha for la prova, sim. Só Deus sabe. Olha, no universo vale tudo. Vale tudo. Tudo é possível de acontecer. Guiomar pergunta, Joaquim é extraterrestre? Não, Joaquim é terrestre. É um ego criado para o planeta Terra. Rafael, eu sempre achei o ser humano meio doido mesmo. Espiritualmente é completamente doido. Rafael comenta, o fim da raça humana será algo interessante. É mais interessante que este é o terceiro segredo de Fátima. Não revelam o terceiro segredo porque estão com medo que seja o fim físico da raça humana. Mas não é isso que Maria falou naquela aparição. O que ela disse é sim, que o final dos tempos será marcado pelo fim da raça humana. Ou melhor, pelo fim da humanidade com o qual os espíritos vivem hoje. Jancalim, não, tem uma antes aqui, do Caldiran. Os extraterrestres que virão na carruagem de fogo terão aspecto humano ou aspecto alienígena, como nós costumamos especular? Humano. Sim, eu já disse que você pergunta, eles virão assim dessa forma? Eu digo sim, dessa forma. Ricardo Cavalcante. Ou melhor, Jancalim antes. Porque Fátima sempre aparece chorando para revelar isso? Porque Nossa Senhora está sempre solando. A Maria, como detentora do amor, está sempre solando. Por quê? Porque eles não amam. No amor universal. O espírito que está apegado a este ego e que acredita que o ego é real, não está amando universalmente. Porque tudo que o ego humano produz é fruto do egoísmo. Sempre. O ego humano, sempre. Porque o ego, eu já disse, o ego humano não ama. Eu amo. E quando ele coloca o eu amo, está condicionando o amor à satisfação pessoal. Porque quem ama, e quem eu amo, é só aquele que eu quero amar. Então sempre está lá. Aliás, tem outra passagem interessante que vocês não encaixem, né? Mas os egos no chão não contêm lembranças. Que Maria nas aparições diz, convertam-se para Deus, não para a religião católica. Mudem-se para Deus. Aliás, ela fala, cuidado que o católico será o primeiro a ser atingido. A igreja vai acabar. Isso é fase de Maria. Ricardo Cavalcante, não revelam o segredo de Fátima porque Deus não quer, não é isso? Perfeito, mas na ilusão vivem não falando, porque pela ideia que Deus dá, que na verdade isso causaria pânico. Só isso. É o que o Rafael comenta, para o humano não se chocar muito. O William pergunta, os ETs irão impor uma nova ordem? Ou as pessoas vão se dividir entre as ideias novas e as velhas? As pessoas se dividirão entre as ideias novas, os ETs colocarão uma nova ordem.
As pessoas se dividirão entre a nova e a velha ordem, tudo isso criado por Deus como prova para espírito. Não quer dizer que as pessoas que aceitarem a nova ordem, pessoas seres humanos, estão ligadas a espíritos que passaram na prova. E não quer dizer que as que não aceitarem são espíritos que não passaram na prova. Jancalim, quem está deixando de amar é o ego humano ou o espírito? Quem deixa de amar é o espírito, quando acredita no não amor criado pelo ego humano. O ego humano é o instrumento para a ação do espírito. Então o ego humano cria o não amar. O espírito aceita esse não amar como real, como verdadeiro, como certo, e aí ele não ama. Kadjuran, se eles virão em aspecto humano, como poderemos diferenciá-los dos humanos? Pela palavra, pela ação. Sabe, você diferenciará porque será um humano que oferecerá outra face. Eu acabei de dizer, eles vão se impor através da moral espiritual, do amor universal. Rafael, o governo oculto americano não vai querer defender a velha ordem? Quem é o governo oculto americano? Deus. Egos como criação de Deus. Então se Deus fizer defender, falar. Se Deus não fizer, não falar. Jancalim comenta, para mim a igreja acabou há muito tempo, desde a conquista de fiéis pela morte. Para mim a igreja nunca existiu. A igreja é uma ideia zelada por Deus para alguns. Só isso. Mas isso vale para o espiritismo, isso vale para o protestanismo, isso vale para o budismo, isso vale para o hinduísmo, isso vale para os joaquinistas. Maria Teresa, Maria é nossa mãe, como a igreja sempre nos ensinou, ou uma irmã cósmica? No universo existe Deus e os espíritos. Existe um pai e todos os outros espíritos que são irmãos entre si. Agora, a figura de mãe pode, dentro daquilo que os humanos acreditam, pode ser até aceita a partir do momento que hoje ela é o espírito designado por Deus para trabalhar numa possessão dentro dessas possessões. Fica até difícil picar. Jancalim, como esses seres conseguirão vencer a vibração negativa do planeta Terra para poderem se aproximar? O que é a vibração negativa do planeta Terra? A ideia que Deus cria. Não existe vibração negativa no planeta Terra. O planeta Terra nem existe para vibrar. Quem está vibrando é o espírito. Quem está vibrando é o espírito, não o planeta. E a FIA está embando e nem haverá extraterrestre para prestigiar vencer. O extraterrestre é uma ideia. Na verdade, tudo está acontecendo entre espíritos. E as imagens estão sendo projetadas. William pergunta, e os ETs também não trarão a fome, a peste e a guerra? Olha, moço, se for essa a prova que Deus criou, talão. Se não for, não talão. Agora, de como Cristo em China, dois estarão no mesmo lugar, um perecerá, o outro não. Só isso. Caldiran, ou melhor, Rafael, a nova ordem será a consciência de que Deus está perto de nós e não longe, como hoje os seres humanos vivem? 2 detalhes. Isso que você está falando está no Apocalipse. E o trono de Deus agora está na terra. Sabe, vocês vivem com um Deus longe, quando Deus está do seu lado. O trono de Deus já está na terra,
mas vocês humanos não têm consciência, não veem Deus na terra, veem Deus no céu. E não sei se a Ai está aí na sala, mas outro dia a Ai me perguntou assim: Joaquim, eu conversei com os japoneses e fiquei indignada, porque eles não procuram Deus. Eu disse para ela: nem eu não procuro Deus, porque Deus está do meu lado. Sabe, a grande ilusão é você procurar Deus no céu. A grande ilusão é você procurar Deus no universo, é você procurar Deus no mundo cósmico, quando Ele é você, quando Ele está do seu lado. Caio de Juran pergunta: são os cavaleiros do Apocalipse? São os cavaleiros do Apocalipse, que não virão como peste, como guerra, mas tudo isso existindo no combate moral. A guerra será moral, a peste será moral, as pragas serão morais. Armando, a verdadeira compaixão ou a tristeza pelo volume de sofrimento no planeta é referente ao espírito iludido e não à teatralização humana? É isso? Moço, como é que o espírito sente pode se propagar no planeta se o planeta não existe? Não há planeta, e a partir do momento que não há planeta, não há vibração negativa no planeta. Não existe isso. Vibração negativa num universo que é único e itável. Vibração negativa é a ideia humana, pesa o dualismo de vibração positiva e vibração negativa. Não tentem picar o inexplicável. Rafael, a nova ordem será ver Deus em todas as coisas do planeta, em todos os atos, como tudo sendo emanação de Deus? Como eu disse, a nova consciência, apenas para dar um nome para vocês entenderem, será a consciência ser espírito encarnado. E quando a consciência tem o valor de ser apenas um espírito encarnado, ele sabe que toda possessão é Deus. Porque ele sabe que a encarnação é ser Deus. Então sim, será isso. Jancalim, se o humano não sabe o que é amor e não tem capacidade de compreender nada, como poderá enxergar o trono de Deus, muito menos Deus? Com Deus mostrando. Se tudo que o humano sabe, se tudo que o humano vê é o que Deus diz que existe, como ele poderá ver o trono de Deus ou o próprio Deus? Deus dizendo. Só isso.